Fala pessoal, hoje nós veremos a diferença principal entre tabelas dinâmicas e a função pivotar, tá? E principalmente os problemas, né, que a função pivotar resolve, que a tabela dinâmica possui, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender como funciona as tabelas dinâmicas. Então, esse aqui eu converti essa tabela numa tabela mesmo, aqui quando você vem selecionar tudo e clica aqui em tabela, né? Eu dei o nome dela aqui, ó, vou dar um nome de salários, né? Pronto, então essa aqui é a minha tabela salários. Então o que eu vou fazer aqui é agora criar uma tabela dinâmica a partir da tabela salários. Então eu clico nela aqui, vou inserir tabela dinâmica, ele já identificou aqui a minha tabela e eu vou jogar aqui na planilha existente, aqui na G4. Vou dar um OK, beleza, ele já criou aqui minha tabela dinâmica. E aí o que eu vou fazer é, basicamente, eu vou agora criar e arrastar esses campos para uma dessas quatro áreas. Então, tem a área de filtros, que eu posso criar na minha tabela, colunas, linhas e os valores. Então, aqui é muito simples, né? Eu vou, por exemplo, jogar os salários aqui para valores. Então, ele já me trouxe somatório total dos salários. Agora, eu vou separar ele, por exemplo, por setor nas colunas. Então, teria aqui, por exemplo, as colunas com os setores, né? Então, salário dividido, somado total, né, por cada setor. Por fim, vou jogar aqui as filiais em linhas. Então, eu conseguiria trazer essas informações aqui para justamente fazer essa agregação. Ponto importante aqui é, eu basicamente selecionei essas três áreas aqui. Eu poderia utilizar filtros também, mas nesse caso, para simplificar, eu não vou utilizar. E aí, aqui um ponto muito importante é entender a formato de agregação que a gente fez aqui no salário. Nesse caso aqui, eu estou somando os salários, mas eu posso simplesmente clicar aqui, configurações do campo de valor, e eu posso resumir o campo de valor para soma, contagem, uma média, o máximo dos salários e etc. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma média. Então, ele vai me retornar uma média dos salários por setor e por região, né? Por filial. Então, basicamente, isso aqui é um valor médio. Só que aí, vou fechar aqui os nossos campos. Aqui na tabela dinâmica, se você fizer alguma atualização na base de dados, ó, vou mudar aqui para 1 milhão, certo? O salário aqui desse item. Então, o que acontece? Aqui ele não atualizou para o Amapá, né? Não atualizou a média desses valores aqui no administrativo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso clicar aqui com o botão direito e simplesmente clicar em atualizar a minha tabela dinâmica. Ou eu posso vir aqui na guia dados e atualizar tudo, né? Também vai funcionar. Cliquei, ó, ele já me trouxe, considerando essa nova média, esse novo salário, né? Uma média bem maior do que estava antes dos salários aqui do Amapá. Mas perceba que eu precisei fazer uma atualização manual dessas tabelas. Então, quando a gente está trabalhando com tabelas muito grandes, né, com planilhas muito grandes, que possuem uma base de dados que é constantemente atualizada, utilizar tabelas dinâmicas acaba dificultando um pouquinho porque você precisa sempre lembrar de atualizá-las sempre que um dado é alterado, né? Então, esse é um ponto muito importante, que quem não tem muita prática no Excel acaba esquecendo de fazer essa atualização aqui manual das tabelas dinâmicas, tá? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora utilizando a função pivotar. Então, vou colocar aqui embaixo, vou escrever a função pivotar. E ela tem um ponto que ela é uma forma muito grande, porque tem vários critérios que você consegue, vários parâmetros que você consegue modular aqui nessa função. Só que, a partir desse quinto item aqui, né, 1, 2, 3, 4, quinto item, são opcionais. Os obrigatórios são esses quatro primeiros aqui, que é o Whole Fields, Call Fields, Values e a Function. Né? Aqui eu escrevi até, inclusive, no blog do Mapa Excel, uma das principais diferenças, né, entre tabelas dinâmicas e a função pivotar. E aqui eu explico exatamente o que são cada um dos parâmetros que existem dentro da função pivotar. Tá? Então, os obrigatórios são esses quatro aqui. O primeiro é o intervalo que contém o rótulos de linhas. Então, novamente, fazendo um paralelo aqui com as tabelas dinâmicas, eu tenho aqui, por exemplo, ó, as áreas de colunas, linhas, valores e os filtros. Então, aqui, ó, aqui são as linhas, o que eu vou colocar nas colunas, o que eu vou colocar na área de valores
E por fim, aqui é a função de tipo de agregação. Então, eu vou, por exemplo, agregar através da soma, da média, da contagem, do máximo, mínimo, do que, né? Então, é a mesma coisa que eu fiz para agregar aqui através da média do salário. Então, eu consigo também fazer aqui na função pivotar. E o filtro, aqui, ó, aplicar filtros aos dados antes da agregação, né? Então, esse aqui também são basicamente a gente consegue ter aqui as 4 áreas que se tem na tabela dinâmica, a gente também consegue mapear aqui na função pivotar. Então, vamos fazer isso na prática, né? Vou jogar aqui a função pivotar. Então, o que é que eu quero nas linhas, né? As minhas linhas serão as filiais. Então, eu vou selecionar toda a minha coluna aqui de filiais. Depois vai ter as colunas. Então, nas colunas eu coloquei aqui os setores. Então, eu vou selecionar toda a minha coluna de setor. Por fim, vou colocar os valores, que são os salários, né? E, ponto e vírgula, eu vou escolher a função que eu vou agregar. Então, novamente, ele pode escolher vários tipos de função, mas nesse caso eu tinha escolhido a média, né? Então, eu vou clicar aqui 2 vezes, ele já preenche a média, e o resto não preciso preencher, né? Então, vou dar um Enter, e ó, ele preencheu a mesma tabela que está aqui em cima, ela corresponde aqui embaixo utilizando a função pivotar. A diferença aqui é o quê? Se eu voltar isso daqui, por exemplo, para R$ 20.000, a minha função pivotar já traz o valor atualizado. Inclusive, já atualiza os totais aqui das linhas e também os totais das colunas, tá? Inclusive, isso aqui também você consegue retirar. Por exemplo, aqui na tabela dinâmica, você consegue retirar essas funções aqui na parte de design, totais gerais e desabilitar para linhas e colunas. Então, ele tira o total aqui das linhas e o total das colunas. Aqui na função pivotar, também é do mesmo jeito. Uma das funções aqui, um dos parâmetros que ele pede é justamente aqui, ó, dá ponto e vírgula 2 vezes, ó, row total depth, e aqui eu botar nenhum total, e o col também total depth, nenhum total também. Então, fazendo isso aqui, dando um enter, ele já também me tira o total das linhas e o total das colunas. Perfeito? Novamente, para atualizar aqui, eu vou ter que clicar com o botão direito e atualizar a minha tabela dinâmica. Aí sim, ele permanece igualzinho aqui à função pivotar. Então, esse é um dos principais problemas que a função pivotar ele torna mais dinâmica essa atualização, fora que você também consegue fazer coisas dinâmicas, né? Como, por exemplo, escolher o que você vai mostrar nas colunas, nas linhas, de forma dinâmica. Fazer uma caixa de seleção para que o usuário escolha o que mostrar, né, como mostrar, ou até o tipo de agregação, se vai escolher pela média, pela soma e assim sucessivamente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, curtam, comentem aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, que eu irei responder prontamente, tá? E inscrevam-se no canal para mais vídeos. Até breve. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.